Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura em nome de Jesus. Hoje iremos meditar em Gênesis 33 ao capítulo 35 e Mateus capítulo 10, aleluia, do versículo 1 ao versículo 20. Quero dizer para vocês que estamos postando a leitura agora um pouquinho atrasada, porque a gente estava com um probleminha técnico, mas graças a Deus já foi tudo resolvido, para a glória de Deus. E como não tinha postado 3 dias sem postar, então a gente está colocando em dia todos os capítulos. Amém? Vamos orar dizendo assim: Pai Santo, fiel e poderoso, eis nós aqui mais uma vez, meditando na Tua poderosa palavra. Aleluia. Senhor, nós queremos te pedir que ao entrarmos, Senhor, na leitura da Tua palavra, todo sono, Senhor, toda fadiga venha cair por terra. Senhor, que possamos perseverar até o final desse propósito, Senhor. Que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Que possamos ler e crer, Senhor, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 33, Jacó se encontra com Esaú. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. Aleluia, 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e beijou, e os 2 choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: E o que o que são aqueles grupos que eu encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: Por meio dele pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e tem dado o que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: Bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: Meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas e que eu tenho de pensar nas ovelhas e nas vacas como, aleluia, com crias. Se forem forçadas a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente, deixe seu criado. Eu vou devagar conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigo para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata, comprou a terra dos filhos de Amon
o pai de Siquém, e nela armou seu acampamento. E ali ele construiu um altar e pôs nele o nome, o Deus de Israel. Capítulo 34. Diná é desonrada. Certa vez, Diná, filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amon, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná e pegou à força a ter relações com ele. E ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse a seu pai: peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como os filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amon e o pai Siquém foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo, souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amon lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes, nós casemos com as suas filhas e vocês se casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Compre terra onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquém disse ao pai e os irmãos de Diná: faça este favor para mim e eu lhe darei o que quiserem. Peça o presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peça os presentes que quiserem e diga quanto querem que eu pague pela moça, mas deixe que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amon. Eles disseram assim: nós não podemos deixar que nossa irmã case com um homem que não tem sido circuncidado. Por isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, que quer dizer que todos os homens sejam circuncidados. Aí sim vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós vivemos no meio de vocês e seremos todo um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amon e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó, e Siquém era a pessoa mais respeitada da família do seu pai. Depois, Amon e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós podemos casar com as suas filhas, com as filhas dele, e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós, se tornarmos um só povo com a gente que aceitamos esta condição. Todos os homens precisam ser circuncidados, como eles são, e será que não ficaremos com todo o gado deles e tudo o que eles têm? E só aceitamos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amon e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas, entrancaram na cidade, sem que ninguém notar, e mataram todos os homens. Amon e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã.
Eles levaram as ovelhas e as cabras, os gados, o jumento e tudo o que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor, levaram como prisioneira as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão, aleluia, e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessa terra vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens, e se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como prostituta. Capítulo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção em Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se e vai para Betel, e fique morando lá em Betel. Construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu, quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: jogue fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que você tem. Purifique, vistam-se roupas limpas, apronte-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado a Deus, que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinha e os brincos que usava nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome, o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo de seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: eu sou Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverás rei. A terra que dei a Abraão e a Isaque também darei a você, e depois darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e colocou como um pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus e derramou vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome Betel, a morte de Raquel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efratá, Raquel começou a sentir dores de parto. O parto foi difícil. Quando a dores estava no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benome, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Aleluia. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Éfrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento no outro lado da torre do Éden. Os filhos de Jacó. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rubi teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram
Rúben, o filho mais velho, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azé. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque. Jacó foi morar com Isaque, seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arpa, que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim, aleluia, com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os filhos de Esaú e de Jacó os sepultaram. Vamos para a leitura de Mateus, capítulo de número 10, do versículo, aleluia, 1 ao versículo de número 20. Aleluia, os 12 apóstolos. Mateus 10. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doença grave. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simeão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. A missão dos 12 apóstolos. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem: não vão a lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade de samaritanos. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anuncie isto: o reino do céu está perto. Cure os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não leve guardados no cinto, nem ouro, nem prata e nem moedas de cobre. Nesta viagem não leve sacola, nem túnica a mais, nem sandália e nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-lo e fique hospedado na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, diga que a paz esteja nesta casa. Se a pessoa daquela casa receber vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não receberem bem, retire a saudação. E se alguma casa ou cidade, as pessoas não quiseram recebê-la e nem ouvi-los, saiam daquele lugar e na saída sacuda o pó da sua sandália, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Perseguição e sofrimento. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenha cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disseram não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai que fala por meio de vocês. Essa foi a nossa leitura. Em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o nome do Senhor por cada versículo, por cada palavra. Aleluia, em nome de Jesus.